A gente volta a falar sobre esse período chuvoso na região, porque em Governador Valadares, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram um monitoramento de áreas de risco com a chegada deste período chuvoso. Sentada à sombra das árvores, Dona Wanda observa a paisagem que conhece como as linhas das palmas das mãos ou das marcas do tempo no rosto. O Rio Doce, companheiro de mais de 5 décadas, corre tranquilo em frente à casa onde ela nasceu e foi criada. Aos 78 anos, Dona Wanda guarda na memória histórias que parecem saídas de um livro. Em tempos de enchente, ela foi braços fortes e porto seguro para muitos vizinhos. Tinha muita gente que era mole demais, perdia as coisas, mas perdia de moleza. Porque podia muito bem correr e botar no meio da rua que ninguém mexia. Aqui tinha essa vantagem que podia pôr o que fosse, ninguém pegava nada. É de fulano, né? Quem tinha quintal dava lugar para colocar as coisas. Na minha casa mesmo ficava muita coisa dos outros. A senhora já viu, já ajudou muita gente também nas enchentes, né, pessoal? Graças a Deus. Já ajudamos muito. Hoje, a rotina parece mais calma, mas a preocupação não passa. Nem para ela e nem para os vizinhos ribeirinhos. Entre um enigma e outro, no livro de palavras cruzadas, Dona Wanda mede com os olhos o volume da água no Rio Doce. Quando o rio vem, ele vem mesmo. Ele não tem negócio de ninguém orientar, não. Quando ele vem para pegar mesmo. Ele pega mesmo e quem for esperto é que se lasca. Você só sai fora. A gente preocupa muito ainda com essa situação, porque todo ano a mesma coisa. Né? A gente tivemos uma grande cheia aí, comparada com a cheia de 79, que é essa última enchente que tivemos, que aí a gente teve que, muitos moradores teve que largar. Então a gente preocupa todo ano. As autoridades deixam a gente ciente, a gente preparamos para quem não possa pegar a gente de surpresa, mas infelizmente a gente sofremos muitos danos ainda. A população ribeirinha pode ser diretamente atingida pela elevação do nível do Rio Doce, especialmente em casos de chuvas intensas e contínuas. O período de chuva na nossa região ele vai de outubro a março, né? Então nós estamos dentro já do período chuvoso. A maior intensidade das precipitações ocorre mais na região em janeiro, principalmente a cabeceira do Rio Doce. Valadares tem uma característica interessante, que nós temos problemas com o Rio Doce, são os riscos de alagamento, inundação, de enchentes, né? E temos também problemas nas áreas de encostas, né? Que são os riscos geológicos. E durante todo o ano a Defesa Civil trabalha na prevenção para este período. Nós atuamos nas áreas de risco geológico e também nas áreas de inundação. A chegada da temporada de chuva aumenta a importância da vigilância dos lugares com riscos de desabamentos e desmoronamentos em costas. Em Governador Valadares, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram um mapeamento das áreas consideradas com alto risco geológico como forma de prevenir acidentes. A gente tem uma grande base de dados aqui em Valadares, das ocorrências dos anos prévios. A gente tentou juntar aí de 10 a 5 anos as ocorrências relacionadas a desmoronamento, desabamento, movimento de massa e identificar quais eram os pontos mais sensíveis aqui na nossa cidade. Bem, desses pontos sensíveis, onde já houveram ocorrências no passado, nós tentamos revisitar todos esses pontos, refazer um mapeamento dessa área que a gente julga ser um potencial de risco e conversar com aquelas famílias, né, que às vezes foram vítimas ali de um desmoronamento, de um desabamento, de um deslizamento de massa e orientar a população quanto aos riscos, né? O tenente do Corpo de Bombeiros destaca a importância de ficar atento a sinais de perigo, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e movimentação de terra. No menor sinal de algum tipo de perigo, saia de casa por uma questão preventiva, vá para um local seguro e chame o Corpo de Bombeiros, acione a Defesa Civil. Vamos pegar, por exemplo, aquelas chuvas que ficam constantes durante vários dias. Essas chuvas têm a tendência de encharcar o solo. Se esse solo não tiver uma drenagem adequada, ou for um solo que, alinhado a uma drenagem inadequada, ainda tenha uma declividade ou uma aclividade muito alta, há a tendência desse solo ficar muito pesado e, em condições favoráveis, ele pode vir a ceder. Viu que é uma situação em que há uma aclividade, uma declividade muito alta. Está chovendo há vários dias
e viu que naquela situação tem algumas plantas, por exemplo, plantas de raízes curtas, como as palmeiras, elas podem fazer o quê? Com que aquele solo dê a impressão de que ali tem uma área que ela está bem vegetada, que está absorvendo água, mas ao mesmo tempo há uma fragilidade por conta dessa raiz que não é profunda. Então há uma chance sim maior de todos esses fatores unidos, mais uma planta como se fosse uma bananeira, daquele solo ali vir a se romper. A recomendação é redobrar os cuidados. A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguem monitorando as regiões mais vulneráveis. Para esta climatologista, dezembro promete vir com um volume de chuva menor que o mesmo período do ano passado. Mas, mesmo assim, vem muita chuva para os vales do Rio Doce, Aço e Mucuri. Normalmente, em média, se espera em torno de 220, 240 milímetros de chuva. Para esse ano, contudo, há uma tendência de que se chova menos que o esperado. Ou seja, uma tendência de anomalia negativa. Pode chover de 10 a 50 milímetros menos do valor esperado. Mas a gente vai observar que essa anomalia de 10 a 50 milímetros perto do volume total esperado, né, não dá muito impacto, né, porque no mês de dezembro, tradicionalmente, é um mês que chove muito. Chover menos 50, ainda vai chover em torno de 160, 170 milímetros. A atenção maior é que essas chuvas, devido aos sistemas que provocam ela nessa época do ano, elas costumam ser chuvas muito torrenciais, ou seja, chuvas que vêm acumulada, grande volume, acumulada em pouco período de tempo.